Olá, meus amigos e amigas deste meu canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado e, como vocês já sabem, neste dia não falamos sobre políticos, não falamos sobre política e muito menos das roubalheiras e nem da pandemia. Hoje é dia de contar casos, lembrar de fatos antigos, de casos e causos de tempos que não voltam mais. E o assunto do dia é 100 discos é o limite. Ora, na década de 60, Belo Horizonte tinha 3 importantes jornais diários. Era o Estado de Minas, uma publicação conservadora, o Diário da Tarde, que era do mesmo grupo, distribuído nas bancas depois do almoço, ambos pertencentes aos diários e emissoras associados. E o Diário de Minas, que era um jornal pequeno, independente, e cuja redação era lá na Praça Raul Soares, ao lado do Cine Candelária. Aldair Pinto foi um dos maiores comunicadores de rádio das Minas Gerais. Ele era cruzeirense, chefe de torcida e muito polêmico, viu? Ele comprava briga com muita gente, principalmente os torcedores adversários, que no caso eram os atleticanos. Fins da década de 50, ele tinha 2 programas de auditório na extinta Rádio Mineira. Era o roteiro das 2, às quartas-feiras, às 14 horas, e o programa Só para Mulheres, no mesmo horário, nas quintas-feiras. Era um programa de auditório, com brincadeiras, prêmios, e a emissora era ali na Rua São Paulo, esquina com Rua Tupinambás. Nesses programas foram lançados muitos artistas consagrados, como Clara Nunes e Aguinaldo Timóteo. Esses são 2 deles. Eu e minhas irmãs não perdíamos nenhum programa de auditório. Éramos chamados os macacos de auditório daquela época. As emissoras de rádio de maior destaque naquela época eram a Rádio Guarani e a Rádio Mineira. A Inconfidência também. A Rádio Itatiaia surgiu em 1952 e tinha também a estritamente musical, que era a Rádio Atalaia, nos anos 60. Em 1970, surgiu a primeira emissora em FM na América Latina. Era a Rádio Del Rey, instalada em Belo Horizonte. Hoje ela é a 98 FM. Era o ano de 1961 e na Rádio Itatiaia havia um programa chamado 100 Discos é o Limite. Era na parte da tarde, se me lembro, de 2 às 4 horas. O ouvinte se inscrevia pelo telefone e, se sorteado, a cada dia precisava acertar algumas perguntas que o apresentador lhe fazia sobre determinadas músicas. O discotecário, como era chamado naquela época, quem colocava determinada música para tocar, e pelo telefone ao vivo, o ouvinte ia respondendo as perguntas, que ia ficando cada vez mais difíceis. Perguntavam, por exemplo, o nome da música, depois o nome do cantor. Se o camarada acertasse, perguntava o nome do compositor, e, por último, o nome da gravadora daquela música. De segunda a sexta-feira, o ouvinte era chamado ao telefone e, se acertasse as perguntas do dia, ganhava 20 long plays. Eram aqueles bolachões de vinil, tudo em 78 rotações, com 2 músicas, uma de cada lado. Acertando as perguntas nos 5 dias da semana, o ouvinte ganhava 100 discos. E se quisesse ou não soubesse responder, tinha a opção de parar
e ficar só com os discos ganhados até aquele dia. Bom, eu trabalhava na Casa Abreu, na oficina de produção de lentes de óculos. E junto comigo trabalhavam o Adair e o Niltinho da Pompeia, no setor de consertos de canetas. Eu participei do programa, usando o telefone da Casa Abreu. E no horário, todos participavam e torciam para mim, desde os colegas dos empregados até as 3 moças que eram donas da Casa Abreu, a Norma, a Nelma e a Nilce. Durante esses 5 dias, eu acertei todas as respostas e ganhei 100 discos. E fui buscá-los lá no estúdio da Rádio Itatiaia, na antiga rua Coromandel, hoje chamada Rua Itatiaia, lá na Lagoinha. Naqueles anos, das décadas de 50 e 60, o rádio era a melhor e a mais barata diversão do povo brasileiro. Aqui em Minas, então, especialmente em Belo Horizonte, tínhamos a TV Itacolomi, que era dos Diários Associados. Depois veio a TV Belo Horizonte, que logo depois se transformou em TV Globo. O hábito das famílias naquelas décadas, e lá em casa era assim, de segunda a sábado, meu irmão Inácio trazia o Diário da Tarde, depois que ele saía depois do meio-dia, e que meu irmão trazia pela madrugada, depois que ele saía do seu trabalho como garçom. Aos domingos, costume era ler o jornal Estado de Minas, que de tantas notícias e principalmente de tantas propagandas e pequenos anúncios, aqueles anúncios classificados, não se conseguia nem dobrar o jornal para colocar debaixo do braço. O peso era enorme. O jornal chegava a ter 200 páginas no domingo. Eu, o João Alves e o Zé Luiz tínhamos um hábito de ler e colecionar as crônicas diárias do Félix Fernandes Filho, do Márcio Rubens Prado e do Ângelo Prazeres, que saíam no Diário de Minas. Eram crônicas falando sobre o cotidiano e sobre os amores achados e perdidos por eles. Foram tempos muito bons, viu? Tempos alegres, tempos inocentes, de uma época que eu vivi intensamente. Tempos que não voltam mais. Bom dia e muito obrigado.